Múmias centenárias. Múmias bem preservadas foram colocadas em exposição no mausoléu de São Bernardo, na Colômbia. 12 múmias foram encontradas nos Andes, 60 quilômetros a sudoeste da capital do país, Bogotá. Especialistas determinaram que as amostras têm cerca de 100 anos, e o motivo de estarem tão bem preservadas permanece um mistério, embora alguns especialistas acreditem que seja devido ao clima e à altitude locais, que podem ter afetado a composição química da Terra. Mas os habitantes apresentaram suas próprias teorias. Na região onde os restos mortais foram encontrados, há muito chuchu, hortaliça rica em vitamina C, que é frequentemente usada em saladas. Segundo os moradores, foi graças à dieta que muitas dessas pessoas gozaram de excelente saúde durante sua vida, e é por isso que seus corpos estão tão bem preservados. Os primeiros corpos em exposição foram descobertos na década de 50, quando o cemitério local foi transferido para outro local devido a inundações. Além dos corpos, algumas das amostras também têm roupas bem preservadas. Infelizmente, algumas eram de crianças. Acima de cada túmulo havia placas com os nomes dos falecidos. Por exemplo, Margarita, que era uma dona de casa muito dedicada e sempre servia tortilhas de milho e café a todos. Os moradores locais visitam o museu e estudam com interesse as informações sobre as múmias. Até mesmo seus parentes vêm para ver seus ancestrais no mausoléu. No entanto, há aqueles que discordam dessa iniciativa. Um bispo católico romano, por exemplo, disse que tal demonstração de múmias é um sinal de desrespeito aos mortos. Uma flor com 100 milhões de anos. Em Myanmar, cientistas descobriram âmbar no qual uma flor foi preservada. A planta tem cerca de 100 milhões de anos e seu diâmetro é de apenas 2 milímetros, mas ainda é possível ver no microscópio cerca de 50 estames dispostos em espiral. Os cientistas sugerem que o fragmento encontrado fazia parte de uma grande inflorescência. Os autores atribuíram o achado a um gênero e espécie de angiospermas do período Cretáceo, até então desconhecidos, dando-lhe o nome de Valviloculus pleristamines. O estudo da antiga flor ajudará a esclarecer a evolução das plantas e, talvez, a aprender mais sobre os processos geológicos. O fato é que a placa tectônica na qual Myanmar está localizada foi separada do antigo supercontinente de Gondwana, no qual fazia fronteira com a ponta noroeste da atual Austrália. Isso aconteceu, de acordo com várias estimativas, de 200 milhões a 500 milhões de anos atrás. A flor aparentemente cresceu na floresta de Gondwana. E se considerarmos que ela tem 100 milhões de anos, significará que a divisão dos continentes ocorreu mais tarde do que os geólogos supõem. Estátuas com mais de 2.000 anos. Na Grécia, no canteiro de obras da prefeitura da cidade de Paionia, perto do aeroporto internacional de Atenas, arqueólogos encontraram 2 estátuas antigas com idade estimada em aproximadamente 2.300 anos. O complexo de mármore branco encontrado consiste em 2 figuras femininas. As estátuas sobreviveram apenas em fragmentos, mas é óbvio que as mulheres tinham status social diferente. Uma mulher doente está sentada do lado direito, com as pernas apoiadas em um suporte baixo. Ela está vestida com uma túnica e um manto. À esquerda está uma criada ou um médico, apoiando sua cabeça com a mão esquerda. Segundo os cientistas, esses relevos em lápides são característicos do século IV. As estátuas encontradas foram transferidas para o Museu Arqueológico. Os arqueólogos continuam a procurar relíquias no local da construção. A maior espada da Terra. Uma das mais famosas e maior espada de combate de 2 mãos está guardada no Museu da Holanda, na cidade de Leeuwarden, na Frísia. Essa incrível espada tem mais de 2 metros de comprimento e pesa mais de 6 quilos. Ela tem o selo INRI, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, e foi forjada em meados do século XV na Alemanha. O cabo dessa espada é feito de carvalho e enfeitado com pele de cabra. Cientistas especulam que essas armas eram propriedades de Pierre Donia, o Grande Pierre, um pirata francês e um feroz combatente da independência. Diz a lenda que ele podia cortar a cabeça de vários inimigos em um instante. Acredita-se que Pierre recebeu a espada como um troféu dos lansquenetes, que o reverenciavam como um estandarte, e somente ele poderia usá-la devido às suas habilidades físicas. Sua altura era igual ao comprimento da espada,
2 metros e 15 centímetros. Em 1515, seus pertences foram destruídos e queimados pelos militares do chamado Rei Negro. Sua esposa foi brutalmente assassinada, e esse ódio por assassinos o levou a contribuir com sua parte na Guerra de Geldern. As espadas de 2 mãos ocupam um lugar significativo e importante entre outros tipos de armas de lâmina fria. Essa magnífica arma é o orgulho de qualquer museu moderno, e só podemos imaginar quanto esforço o grande Pierre teve de fazer para brandi-la. Bolas de Klerksdorp. Esses artefatos misteriosos são considerados por alguns pesquisadores como a evidência final e irrevogável da existência de civilizações avançadas na Terra há milhões de anos. No entanto, a ciência oficial se comporta nesse caso como de costume. Acadêmicos chatos argumentam que não passam de frutos das atividades da Mãe Natureza. Esses artefatos misteriosos foram descobertos na África, e sua idade é estimada em 2,8 bilhões de anos. A ciência moderna acredita que não havia pessoas na Terra naquela época. Os objetos misteriosos são elípticos com saliências irregulares no centro. Alguns amantes especialmente zelosos de anomalias afirmam que as esferas misteriosas são fruto do trabalho de alguma criatura inteligente. As suposições de que a Terra foi habitada por várias formas de vida em um passado distante são expressas com bastante frequência. Os defensores de tais ideias têm discutido incessantemente com os defensores das ideias tradicionais sobre a história da Terra por muitos anos. Os testes realizados nas esferas produziram resultados conflitantes. No momento, isso é o que se sabe. De acordo com a lenda, um homem chamado John Hunt adquiriu um dos orbes e o levou para o Instituto Espacial da Califórnia, na Universidade da Califórnia. Ele queria saber o máximo possível sobre esse interessante artefato, e descobriu que a esfera tinha um formato e equilíbrio perfeitos. Hunt afirmou que a única maneira de criar algo exatamente equilibrado é usar a gravidade zero. Andris Bishkov, ex-professor da Universidade de Potchefstroom, afirma que esses objetos interessantes nada mais são do que nódulos de limonita, misturas de hidratos de ferro. Geladeira antiga. Vou falar sobre um achado arqueológico da Bulgária, onde, no acampamento de legionários romanos em Nova, arqueólogos encontraram um recipiente único, feito de placas de cerâmica, que provavelmente era usado como geladeira. Esse acampamento foi construído no 1º século depois de Cristo. O território do antigo acampamento tem sido estudado por arqueólogos búlgaros e poloneses há décadas. Este ano, sob a orientação do professor Peter Dishek, foi descoberta uma espécie de geladeira localizada em um quartel militar. Nela, os legionários guardavam os restos de comida. Geladeiras semelhantes já foram encontradas antes, mas ainda são consideradas raras. Além da geladeira, os arqueólogos encontraram dezenas de moedas. Máscara maia gigante. No México, durante escavações na península de Yucatán, arqueólogos descobriram uma imagem gigante de uma divindade maia desconhecida. Os arqueólogos só anunciaram a descoberta agora, embora o artefato em si tenha sido descoberto em 2017. A máscara gigante do tamanho de um homem foi encontrada num sítio arqueológico próximo à moderna cidade de Motul. Desde então, pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México têm trabalhado meticulosamente para restaurá-la. A descoberta não foi relatada para a segurança do artefato em si. Havia o risco de que ele pudesse ser violado e destruído por caçadores de tesouros. O artefato em si intrigou os pesquisadores. Ele é datado do período pré-clássico tardio dos maias, cerca de 300 a 250 depois de Cristo. A máscara é uma imagem do rosto de uma divindade desconhecida ou de alguma pessoa muito importante, um representante da elite da sociedade daquele período. É interessante notar que, após a restauração, os arqueólogos enterraram novamente a máscara. O Instituto Nacional de Antropologia e História do México explicou isso pelo fato de esse monumento e sítio arqueológico ainda não ter proteção legal. Uma nova espécie de ser humano, um crânio de 146 mil anos, ou possivelmente mais antigo, apelidado de Homem-Dragão, encontrado em um canteiro de obras na região de Harbin, no nordeste da China, pode representar uma nova espécie de ser humano. Cientistas, que publicaram suas descobertas em 3 artigos, separados no The Innovation em junho de 2021, disseram que sua análise do crânio sugere que ele representa uma nova linhagem de Homo sapiens,
chamada Homolongi. O termo Homem-Dragão refere-se ao Rio Dragão, na área onde o crânio foi encontrado em 1933. O descobridor o escondeu até 2018, quando contou à sua família que o doou ao Museu da Universidade de Harbin. O fóssil bem preservado do Pleistoceno Médio é maciço, com um crânio grande que se enquadra na faixa dos humanos modernos, combinado com um mosaico de características primitivas, disseram os cientistas. De acordo com eles, ao contrário de outras espécies de Homo, o crânio tem uma face larga e baixa, órbitas oculares quase quadradas, maçãs do rosto planas e um palato raso com molares grandes. O paleoantropólogo Shijun Ni acredita que o Homolongi pode estar ainda mais próximo dos humanos do que os neandertais. As maiores pedras deslocadas pelos homens. Em todo o mundo, encontramos enormes pedras cortadas, que às vezes pesam mais de 1000 toneladas. Mas como exatamente nossos ancestrais moveram essas pedras? Será que eles usavam apenas a força das mãos? Ou talvez, como sugerem alguns pesquisadores, nossos ancestrais usaram alguma tecnologia perdida? O senso comum diz que todas essas pedras eram pesadas demais para serem movidas sem o auxílio de algum tipo de dispositivo de assistência. Mas acredita-se que, naquela época, as pessoas não tinham os meios necessários para transportar blocos enormes por longas distâncias. Muitos objetos semelhantes foram encontrados no Egito. Vamos falar sobre eles e, ao mesmo tempo, pensar em como exatamente eles foram entregues em seu local atual. Esse talvez seja um dos mais interessantes de seu tipo. Atualmente, restam apenas fragmentos da fundação da estrutura outrora majestosa. Especialistas estimam que o Ramessê I chegou a pesar cerca de 1000 toneladas, mas o mais incrível é que a enorme pedra parece ter sido movida para onde está agora de um local diferente, que fica a 200 quilômetros do Ramessê I. Esse objeto é considerado uma das maiores pedras já deslocadas pelo homem. Na imagem, você pode ver o local de uma das colossos de Memnon. É a última estrutura sobrevivente do templo funerário de Amenhotep III, conhecido como Kom-el-Ketan. A foto foi tirada por volta de 1900. Os colossos de Memnon são duas estátuas supermassivas, cada uma esculpida em uma única peça de pedra. Elas estão orientadas para o ponto do solstício de inverno. Acredita-se que o peso total das estátuas tenha chegado a 1.200 toneladas. Incrivelmente, essas estátuas foram de alguma forma transportadas magicamente por mais de 600 quilômetros por terra, sem usarem as águas do Nilo. Outro local antigo incrivelmente interessante fica no Líbano. No antigo conjunto arquitetônico de Baalbek, no Templo de Júpiter, há um chamado Triliton. Trata-se de um grupo de 3 pedras com cerca de 19 metros de comprimento, 4 metros de altura e quase 4 metros de largura. Acredita-se que essas pedras tenham sido esculpidas em calcário e que antes de serem transportadas para o local onde estavam, pesavam de 1000 a 1200 toneladas e, de alguma forma, conseguiram ser transportadas por uma distância de 1 quilômetro. Posteriormente, as pedras foram processadas para se encaixarem exatamente na parede do templo. A Pedra Ocidental é um bloco maciço que forma o nível inferior do Muro Ocidental em Jerusalém, e essa é outra pedra supermassiva colocada nos tempos antigos. Ela é considerada um dos maiores blocos de construção na superfície do planeta. Seu peso estimado é de 570 toneladas. Na Etiópia, encontramos ainda mais evidências da antiga loucura megalítica. As grandes estelas, a estela do rei Ezana e o obelisco de Axum, pesam 520, 170 e 160 toneladas respectivamente. As estelas já foram transferidas de uma pedreira localizada a cerca de 4 quilômetros do local. Como isso foi feito permanece um mistério. Presa de elefante de dente reto. 2 anos atrás, na Alemanha, entre Hannover e Leipzig, os arqueólogos descobriram o osso de um elefante de dente reto. Era uma enorme vértebra cervical. Mais tarde, os arqueólogos descobriram outros ossos desse animal. Encontrar um esqueleto completo de um elefante de 4 metros de altura é uma raridade. Após vários estudos, cientistas concluíram que esse elefante era comida para povos antigos. No entanto, este morreu de causas naturais. Afinal, ele tinha cerca de 50 anos de idade e foi encontrado perto de um antigo lago
onde os elefantes iam beber. E já neste ano, em setembro, em Israel, o biólogo Lee Perigel encontrou uma presa bem preservada de um elefante de dentes retos. Seu comprimento é de 2,5 metros e 20 centímetros de diâmetro. Ainda não foi possível obter a presa completamente. Portanto, ainda é impossível determinar com precisão o tipo de elefante. Mas, como você sabe, os arqueólogos gostam de se apressar e tirar suas conclusões antes do tempo. De acordo com eles, trata-se de um elefante florestal de dentes retos, o Palaeoloxodon antiquus. Ele era frequentemente caçado por nossos ancestrais, e em certas regiões, os elefantes dessa espécie eram a principal fonte de carne. Sua altura ultrapassava 4 metros e seu peso chegava a 1,5 toneladas. Como você já entendeu, a carne de um elefante como esse poderia alimentar uma família muito grande. Não precisamos mais caçar elefantes e ursos das cavernas. Basta assisti-los em suas telas. E para saber sobre o lançamento de um novo vídeo, basta se inscrever no canal e clicar no sino. Deixe seus gentis comentários abaixo, pois isso nos ajuda a promover o canal. Obrigado por suas visualizações. Tchau a todos!